Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite, momento abençoado, momento de culto, de louvor, adoração ao Senhor. O privilégio em que nós temos de chegarmos à presença do Senhor e contemplar a beleza do Senhor, a sua majestade, por meio da sua poderosa palavra, cantada, como também lida e orada. E vamos ao texto, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Os versículos 4 ao 7. Hebreus capítulo 11, os versículos 4 ao 7. Lerei estes versículos atenciosamente, os irmãos me acompanhem na leitura, em que diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, neste momento que a Tua palavra foi lida, nos colocamos, ó Deus, em submissão a ela. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Teu santo e poderoso Espírito esteja instruindo-nos, ó Deus, ao entendimento, ao conhecimento daquilo em que o Senhor quer passar aos nossos corações. Essa oração eu faço, Senhor, com temor, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, para o consolo, para o conforto e para a exortação. Em nome de Jesus. Amém. Para começar, na nossa trajetória cristã, somos assolapados pelas adversidades, angústia, e a todo momento somos assediados pelo pecado, e a perspectiva de superação desaparece. A fé, ela parece desmoronar em meio ao caos. Olhamos para a nossa volta, não temos o que palpar, não temos no que pegar e agarrar. Certamente estas sensações não são somente nossas. Já os cristãos do passado sentiam o mesmo. E para o conforto de toda a cristandade, aprove Deus escrever a sua palavra para encorajar os cristãos a viverem pela fé. E no capítulo 11, nós temos a descrição da galeria da fé. Homens e mulheres que ousadamente viveram pela fé. Homens e mulheres a qual o mundo não era digno. E quanto à descrição da galeria da fé, todos tinham uma coisa em comum, ou seja, tinha algo em comum. Todos viveram antes de Cristo. E conseguinte, a fé estava na promessa do Messias, o Salvador e Senhor de suas vidas. Todos obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização
da promessa. É o verso 29 desse texto. E concernente aos versos 1 ao 3, ele levanta a abordagem de que a fé se baseia não no que vê, mas nas promessas de Deus, na sua santa palavra. E por isso lemos: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Porque a fé, ela se fundamenta no autor das promessas, naquele que é grande e garante o cumprimento de todas as promessas, o Deus Criador, a qual todas as coisas Ele fez pela sua palavra. Tudo, do nada, veio a existir pela sua palavra. E o verso 6 é o ponto nevrálgico desse nosso sermão. E para esclarecer, por que os antigos obtiveram bom testemunho? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Logo, meus irmãos, sabe aquele dia mau, que tudo está dando errado? A sensação de que vamos nadar e morrer na praia, pode ser dissipado pela fé. Uma fé encorajadora, que nos sustenta em meio aos perigos, os males da vida. Podemos viver ousadamente, dissipando as dúvidas que surgem no coração quanto à nossa salvação, quanto à vida eterna, a esperança da volta de Cristo, seguindo os exemplos de uma fé encorajadora. E este é o tema que eu quero compartilhar nesta noite. Uma fé encorajadora. Quais são as lições que nos levam a considerar uma fé encorajadora? E o texto nos apresenta 3 lições pelas quais devemos afirmar uma fé encorajadora. E a primeira lição de uma fé encorajadora é o exemplo de Abel no sacrifício redentivo de Cristo. O primeiro exemplo de uma fé encorajadora é a fé de Abel no sacrifício redentivo de Cristo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o melhor e o mais excelente sacrifício que Caim. Por que a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim? Não são todos pecadores? E todas as nossas justiças e obras, aos olhos de Deus, não são trapos de imundícia? Conforme Isaías 64, versículo 6. Então, por que a oferta de uns é aceita e de outros é reprovado? O texto deixa claro que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Sobre qual condição Deus aceitou a oferta de Abel e reprovou a de Caim? Seria a oferta de Abel uma proporção maior do que a de Caim? Teve Abel mais trabalho, dedicação do que Caim? Será que Caim, ele pegou qualquer fruto e ofereceu ao Senhor? Será que ele entregou as primícias dos frutos da terra ao Senhor? Em primeiro plano, o que devemos entender é que não temos nada para oferecer a Deus antes que primeiro nos é concedido pelo próprio Deus. Você não pode oferecer nada ao Senhor antes que primeiro Ele ofereça a você. Foi o caso de Abel. A sua oferta foi aceita, porque o ofertante foi considerado justo pelo Senhor. Ele foi justificado antes da oferta.
Deus primeiramente se agrada do ofertante e conseguinte da sua oferta. Nunca é a oferta em primeiro lugar, mas sempre o ofertante. Antes de agradar do nosso louvor, Deus se agrada primeiro de quem está cantando e adorando. Deus, ele se agrada do intento do nosso coração. E como Abel foi justificado? Como Abel foi justificado? Pela fé, no derramamento do sangue do Cordeiro para a remissão de pecado. A fé estava no prenúncio do Cordeiro de Deus, a qual ele usou para o sacrifício. Foi por isso que Deus então aceitou a oferta de Abel, porque quando então ele sacrifica o animal, há derramamento de sangue. Ele está prenunciando que haveria de nascer o Redentor e Salvador, e Abel então, olhando para a frente, ele creu nesta promessa, que Deus enviaria o Cordeiro para a sua salvação. Ele descobriu de uma hora para outra que era necessário o derramamento de sangue para a remoção dos pecados? Não. Antes, ambos, Caim e Abel, cresceram juntos, foram ensinados pelos seus pais. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram contra o Senhor. E para cobrir o pecado, a vergonha da desobediência, tentaram encobrir a nudez com folhas de figueira, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 7. E no texto de Gênesis 3, 21, lemos: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então veja que diante da ineficiência de cobrir a nudez e a vergonha da desobediência, foi necessário o sacrifício de um animal inocente. Deus tomou a iniciativa de fazer a vestimenta de peles, e no caso específico, o sacrifício era simbólico, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontava para Cristo que cobre o pecado. Conforme João, capítulo 1, 29, Deus já pré-anunciava que enviaria a qual seria o sacrifício perfeito para a remissão de seu sangue. Em João capítulo 1, versículo 29, João então disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aonde a fé de Abel estava. Cristo, o Cordeiro de Deus. Abel, ele creu na promessa, por isso o texto diz: pela fé, ofereceu o melhor e mais excelente sacrifício, senão por uma única razão, a confiança no ato sacrificial de Cristo, para a remissão de pecados, e por isso a sua oferta foi aceita, por isso Deus agradou de Abel, ele obedeceu, ele fez conforme Deus estipulou, quando fez a vestimenta para os seus pais, pré-anunciando a vinda do Cordeiro de Deus, para encobrir os seus pecados. E quanto a Caim, ele tentou fazer do seu jeito, ele tentou imitar os seus pais. Ele arrumou um meio ineficiente, impróprio, para obter de Deus o perdão e a remissão de seus pecados. Por isto, ele foi reprovado pelo Senhor. Ao agradar de Abel e reprovar Caim, não foi devido à oferta, mas devido ao ofertante. Antes de receber a oferta, Deus recebe o ofertante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala.
Deus agradou de Abel e da sua oferta. Deus desagradou de Caim e da sua oferta. Abel, homem justo, Caim, homem incrédulo, ímpio, de coração mau. E apresentou apenas uma oferta, como seus pais fizeram quando cozeram folhas da figueira para vestimenta. Tentaram agradar a Deus por meio de obras e sacrifícios ineficientes para a remissão de pecados. Evidencia-se, portanto, dizendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Foi o que aconteceu com Caim. Deus não aceitou a sua oferta, porque o ofertante era mau. Ele não discerniu que era necessário o derramamento de sangue para a remissão de pecados. Deus só se agradou de uma oferta para perdoar o meu e o seu pecado. E essa oferta não é minha e nem sua, não é pelas obras, mas é a oferta de Cristo Jesus. Ele foi ofertado para o perdão e remissão dos nossos pecados. Esta é a única oferta que Deus aceita para que os seus pecados e os meus pecados sejam perdoados. Por isto, a fé deve estar unicamente em Cristo. Em Cristo Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que aconteceu com Abel. Ele creu e por isso foi considerado justo. Enquanto Caim, Deus o reprovou, porque o ofertante era mau. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bens, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E ainda em 1 João capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Pela vida de Abel, nós temos um exemplo de uma fé encorajadora, que nos estimula a viver confiadamente na bondosa graça do Senhor Jesus Cristo. Uma fé que nos leva a olhar para o sacrifício perfeito, eficiente e suficiente de Jesus Cristo para perdoar todos os nossos pecados. Não que primeiramente tomamos a iniciativa, mas porque em sua graça, Deus de antemão, Ele preparou o sacrifício do seu Filho para a remissão e perdão dos nossos pecados, concedendo o dom da fé que nos leva a crer no sacrifício de Cristo. Esta é uma fé encorajadora. Não seja como Caim. Não tente agradar a Deus com as suas obras e sacrifícios ineficientes. Antes, recorra a Cristo. Porque essa fé encorajadora, a pessoa de Jesus Cristo, é uma fé que nos leva a confessar os nossos pecados, a reconhecer a nossa limitação, a reconhecer quem Cristo é, o Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma fé encorajadora que nos leva a olhar para Cristo, unicamente para Cristo, e não para muitos Cristos que estão sendo pregados por aí, mas apenas aquele a que Deus enviou, aquele que Deus enviou para ser o Cordeiro perfeito para a remissão dos nossos pecados. A primeira lição de uma fé encorajadora é o exemplo da fé de Abel no sacrifício do Cordeiro de Deus. Mas uma segunda lição de uma fé encorajadora é o exemplo e o testemunho de Enoque na vida eterna. O exemplo e o testemunho de Enoque na vida eterna. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus trasladara,
pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Observe que, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus transladara. O relato é claro em dizer que, pela fé, Enoque foi tomado por Deus, foi levado ao céu. Ele não viu a morte, ele não viu o fim dos seus dias. Em contraste com os relatos biográficos dos outros descendentes de Adão, em que todos morreram, quanto Enoque, a Bíblia não relata que ele morreu, mas que ele viveu 365 anos, sendo transladado, transportado, porque Deus tomou para si, porque Deus agradou de Enoque. E por que Deus agradou de Enoque? Porque Deus agradou de Enoque senão pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que se aproxima de Deus e creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele desfrutou da presença do Senhor. E esta é a bênção. Esta bênção não se limitou apenas à longevidade aqui nesta terra, mas ela perpetuou na eternidade, onde a companhia de Deus é desfrutada na sua plenitude. E o elemento do qual Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus, para então ser transladado, foi a fé. E não qualquer tipo de fé. Não qualquer tipo de fé. Mas a fé em Jesus Cristo, o Senhor, o autor da nossa salvação. Esta fé encorajadora, ela é evidenciada por Enoque, foi uma fé salvífica, que teve por implicações a santidade, a integridade na justiça. Andar com Deus é seguir os passos de Cristo, é viver como Ele, é ser justo, íntegro, é não se sucumbir à corrupção, à promiscuidade, à vida fútil, em que não glorifica a Deus. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, lemos: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Pela fé, Enoque andou com Deus, antes de ser transladado, obteve testemunho do agrado de Deus. Enoque viveu consciente que era peregrino nessa terra. Por isto ele viveu como cidadão dos céus. Pela fé. E bem sabemos que a fé em Jesus desencadeia uma série de benefícios conquistados na cruz. E com Enoque não foi diferente. Pela fé, ele olhou para o alto salvífico, que haveria de ser consumado com o nascimento e morte, ressurreição de Jesus Cristo. Quanto a Enoque, ele creu que o Salvador haveria de vir. Não existe outro meio de obter um testemunho do agrado de Deus, senão pela fé em Jesus. Se a sua fé não estiver centrada em Cristo, você nunca poderá agradar a Deus. Mas se a sua fé estiver em Cristo, você obterá o benefício da companhia do Senhor na sua vida, como foi Enoque. João,
Em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2 diz: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé. João capítulo 11, versículo 25 ao 26, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? A vida eterna, ela está em Jesus. A fé, ela é a instrumentalização da apropriação da vida eterna. E bem sabemos que ao deixarmos a vida na terra, continuaremos a andar com Cristo na eternidade. A fé em Cristo é uma fé encorajadora, que nos leva a romper com o mundo, para andar com Deus. Isto de forma paulatinamente, de modo contínuo, em obediência aos princípios divinos, estabelecido por Deus para governar a vida do crente neste mundo, a saber, a sua palavra. Tal como aconteceu com Enoque, é certo que, se pela fé andarmos com Deus na terra, caminharemos com Cristo no céu. A fé encorajadora é uma fé que nos leva a olhar para Cristo e a entender que Ele é a vida eterna, que nos leva à santificação. Não pense você que sem fé você irá agradar a Deus. Não pense você que ao andar longe de Deus, no céu vai andar com Cristo. Se nesta terra, se neste mundo, você não estiver andando com Cristo, lá no céu você também não vai. Porque é necessário fé. E essa fé, ela te encoraja a romper com este mundo para andar com Cristo. A não ser igual ao mundo, mas a viver de forma santa, a viver conforme a palavra de Deus. Aos adolescentes e jovens que aqui estão, o pensamento de todos, principalmente dos jovens não cristãos, e que tentam influenciar vocês, dizendo: vocês são tão novos, aproveite a vida. Mas não só jovens, adultos também, aproveite a vida. Passa tão rápido. Vamos aproveitar. Mas eu quero dizer a você, se a sua fé estiver realmente em Cristo, você irá romper com este mundo para andar com Cristo. Mas se a sua fé não estiver em Cristo, você irá trilhar o caminho dos ímpios, o caminho dos perversos. Porque essa fé em Cristo é uma fé encorajadora, que te leva à mudança de vida. A segunda lição de uma fé encorajadora é o exemplo do testemunho de Enoque na vida eterna. Mas a terceira e última lição de uma fé encorajadora é o exemplo da fé de Noé, na esperança da vinda de Cristo.
a esperança de Noé na vinda de Cristo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, um exemplo de fé robusta, de uma esperança que não se sucumbe em meio às circunstâncias ruins da vida, a incredulidade dos perversos, mas persevera até o fim. Noé, quando ele ouve de Deus que trará o seu juízo a uma geração perversa, um dilúvio, ele creu, mesmo nunca ter visto uma gota d'água cair do céu. Porque então não havia chovido. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Era possível que uma neblina cobria a terra. Nunca havia ocorrido um dilúvio. Na experiência humana, provavelmente estava bem distante de águas navegáveis, mas contudo, quando ele ouviu de Deus, que Deus traria o dilúvio, ele creu. Prontamente ele começou a trabalhar, a construir uma arca para a sua família e os animais de cada espécie. Ele não precisou de evidências, fatos, para crer no juízo de Deus sobre a terra. Antes trabalhou 120 anos, em cada batida do martelo, em cada tábua fixada, em cada dia que se passava, ele estava convicto e certo de que haveria um dilúvio. A fé e a esperança não desassociam, mas coadunam com a experiência, com a expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. A certeza que o Senhor cumpriria com a sua promessa. Noé viveu o que preceitua em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, onde lemos: guardaremos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Pacientemente, Noé preservou na fé, quanto ao dia do Senhor. O dilúvio chegou, e ele e sua família foram salvos. Se tornou herdeiro da justiça recebida pela fé. Noé viveu com os olhos na vinda do Senhor, e não na zombaria, críticas de uma geração perversa. Muito embora o texto não narra nenhum ato de zombaria quanto à sua pregação ao dilúvio, a construção de uma arca, nós podemos inferir, porque numa geração corrupta, perversa, só havia Noé e sua família de justos. A fé em Jesus, ela nos leva à ardente esperança pela vinda do Senhor Jesus, pela salvação que nos é prometida. Romanos capítulo 8, versículo 24 ao 25, lemos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A fé em Jesus é uma fé que não decepciona, não falha, antes persevera, na certeza da vida eterna. Jesus prometeu voltar
para salvar o seu povo e julgar os ímpios, porquanto a fé é a certeza que muito em breve Deus, Ele trará o seu juízo. Mas quanto àqueles que pela fé crê em Jesus Cristo, será salvo. Mas quanto àqueles que negam a Cristo, rejeitam a Cristo, zombam da vinda do Senhor Jesus Cristo, serão julgados e condenados. Porque rejeitou o único Salvador e Redentor da sua vida. Foi nessa esperança que Noé trabalhou arduamente 120 anos na construção da arca. Com dúvidas? Certamente que não. Ele trabalhou com fé, na certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E para concluir, eu quero conduzir algumas aplicações. O justo viverá pela fé. Somente Jesus deve ser o alvo da sua fé. Somente Jesus deve ser o alvo da nossa fé, porque nele é que nós somos justificados, é nele que nós somos perdoados, santificados, regenerados, transformados. Nele nós somos feitos cidadãos dos céus. Em Jesus Cristo nós somos declarados justos. Nele somos reconciliados com Deus, nele podemos andar com Deus, nele nós temos a vida e a esperança de morar no céu. Por isso o justo viverá pela fé. Talvez você esteja a pensar que o exemplo de fé de Abel e Enoque não serve para os nossos dias. Portanto, Deus não exige menos de você do que exigiu dos crentes do passado. Fé. Fé em Jesus. Enquanto eles olhavam para a promessa de que nasceria o Salvador, e pela fé eles foram justificados, porque creu nessa promessa. Quanto a nós, olhamos para uma obra concluída na história, a cruz de Cristo. E pela fé em Cristo, nós somos salvos. O profeta Elias, ele era homem como nós, cheio de falhas, fraquezas, mas foi transladado ao céu. Diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento. Tiago 5,17. Mas por que Deus agradou de Elias? Pela fé. Ele foi justificado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o culto que prestamos a Deus, se o culto que você presta a Deus, se o culto que eu presto a Deus não for movido pela fé no sacrifício remidor de Cristo, o que você está fazendo aqui é em vão. Não tem serventia nenhuma. Deus não está se agradando. Se o que motiva você vir à igreja, cultuar a Deus, não for pela fé em Cristo, você está perdendo o seu tempo. É inútil. O que leva Deus a agradar da sua presença, na casa do Senhor, na adoração ao teu santo e poderoso nome, é a fé em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Ele não aceita, Deus, ele não aceita as suas obras, as minhas obras, porque todas elas são trapos de imundícia.
A única obra que Deus aceita para a nossa salvação é a obra de Cristo. E é pela fé na obra de Cristo que nós somos salvos, que os nossos pecados são perdoados. A fé de Abel é o exemplo de uma fé encorajadora no sacrifício redentivo de Cristo. A fé em Cristo não tem nada a ver com a religiosidade mecânica, fria, em que muitos crentes vivem. A fé no sacrifício de Cristo nos encoraja a vivermos em santidade, a romper com este mundo pecaminoso, a dizer não para o pecado, a dizer não para a corrupção, a dizer não para a pornografia, a dizer não para o sexo ilícito, a dizer não para tudo que desagrada a Deus, mas a dizer sim para viver a vontade de Deus pela palavra, as Escrituras Sagradas. O mundo, ele vive um relativismo ético e moral. Mas a palavra de Deus, ela é a única bússola verdadeira que nos conduz a Cristo. E é pela fé que nós temos que olhar para essa palavra e ser guiado por ela, nutrido por ela. A fé encorajadora nos leva a seguir os passos de Noé, a viver a esperança da vinda de Cristo. Há muitos crentes cujo o coração não ardem pela volta de Cristo. Há muitos crentes que não desejam a vinda de Cristo. Eles não nutrem esse sentimento Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque eles se contentam e se alegram em viver neste mundo pecaminoso. Mas a nossa fé em Cristo, uma fé encorajadora, ela nos leva a olhar para a promessa da segunda vinda de Cristo e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ela nos leva a ter certeza que Deus irá trazer o seu juízo a este mundo. E por que motivo você acha que você não será contado entre os ímpios? Qual é a razão que te leva a crer que no último dia Deus não contará você com os ímpios, senão unicamente pela fé em Jesus, o nosso Salvador e Redentor? Que o Senhor nos abençoe. Espero que você volte para a sua casa encorajado a viver pela fé. Oremos ao Senhor. E após a oração, o Ministério de Louvor irá conduzir a igreja em mais um cântico. Oremos. Grandioso Deus e bendito Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque aprova o Senhor e nos conceder a Tua fé, o dom do Senhor para a nossa salvação e redenção. Sabemos, ó Pai, que se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos a capacidade de olhar para Cristo e dizer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas aprova o Senhor, pelo Teu santo e poderoso Espírito, nos levar ao conhecimento desta verdade, que somente em Jesus há salvação, e que essa verdade possa permear os nossos corações e nos ajudar a cada dia a vivermos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.